Eu não sei se você já viu, existe a síndrome da dispersão consciencial, que eu falo em muitos verbetes aí sobre esse assunto. Essa dispersão, ela é comum. E outra coisa, ela ainda afeta a nossa turma de conscienciólogos aqui, a dispersão consciencial. Lembre-se que, eu já falei aqui, vou repetir, que teve uma temporada aí, que a nossa turma aqui em Foz estava com trabalho de ter muitos encargos que eles pegaram. Então, tinha gente que estava com 11 funções diferentes. E outra coisa, com ICs diferentes, condições diferentes, manifestações diferentes, 11. Então, eu falei assim, gente, vocês têm que começar a estudar. Por quê? Com 11, não vai atender nada bem. Vê se fica aí, reduz isso, por exemplo, para 5, para a gente ver se funciona. Porque senão a pessoa vai ficar tipo carioca, que atravessa a Bahia com um pé num barco e um pé no outro. Aí afunda os dois barcos e ele também. Entende? Não atende nada corretamente, fica tudo com omissão, fica tudo ocioso, fica tudo lacunado. É um processo de segmento, segmentado. Então, nós temos que fazer uma coisa mais completa. Lembre-se daquele negócio, eu vou só lembrar, porque é dentro dessa linha aí que a gente pensa. O amparador, por exemplo, ele não quer uma pessoa que tenha energia de 90% hoje e amanhã ela tem de 5%. Ele prefere uma pessoa que tem de 10%, mas todo dia, que ele pode confiar. Então, nós temos que assentar a vida para não ficar altos e baixos. Aquela linha quebrada assim, ó, do gráfico da vida da gente. O ideal é arranjar um planalto. Se não for uma coisa linha, a isolínea, você está entendendo? A isonomia, mas uma coisa que seja mais ondulada, que não seja de linha quebrada. Então, isso aí é importante no processo da dispersão. Você pensa nisso, isso é importante. Olha o que é que você pode tirar da linha quebrada e colocar numa linha reta. Nós sempre temos, a maioria aqui deve ter. Tem alguma coisa que pode retificar. A pessoa ainda não, às vezes, nem pensou nisso. Sair da linha quebrada para ir para uma linha reta. A base da evolução é isso. Isso aí é que mostra autoconsciencialidade, maturidade consciencial, holomaturidade, hiperpercussiência, quer dizer, aquela perspicácia do processo evolutivo, da inteligência evolutiva. Tem lógica isso para você? É por aí. Mas então, vamos em frente. Com relação à interassistencialidade, o amparador, o processo do amparador junto com a gente na TENEPS, e a frase que foi dita aqui, se a pessoa tem o mesmo amparador, é que a TENEPS não evoluiu. Não, isso eu estou falando, por exemplo, 5 anos. Está tudo do mesmo jeito? Tem alguma coisa, né? Agora, se chegar a 20 anos, é tudo do mesmo jeito? Aí é pior, porque nem vai alcançar o FIEX. Aí eu tenho uma resposta que eu imaginei, que é em relação ao amparo de função. Ou seja, o amparador que vai te dar assistência, quer dizer, que vai fazer com que você participe do processo de assistência no início da TENEPS, é um. E depois de um certo tempo, conforme o seu domínio energético, enfim, e do processo, aí sim cabe um outro amparador com uma... Todos eles têm afinidade com você. Agora, o problema é que, quando muda o amparador, é porque vem um mais técnico naquilo. É isso aí. Você vai encontrar, até serenão, eles são especializados em certas coisas. Sim. Entende? Uhum. E amparador tem muito disso. Os amparadores, por exemplo, mais trabalham conosco atualmente, na minha vida mesmo, durante muito tempo, aqueles mais assim, assíduos, frequentes, todos eles tinham um jogo de cintura com as energias conscienciais acima da média. Entende? Então, isso é importante. Agora, atualmente, nós estamos trabalhando com esses e que têm muita afinidade e intimidade com a natureza. Isso, para nós, é ótimo, porque você transcende apenas o nível humano. Você entra na subhumanidade, você entra na botânica, entende? Fauna, flora. Então, isso muda tudo. Porque eu pensei que, com relação a pessoa pensar que
quando não há a troca do amparador, a TENEPS não evolui, isso pode gerar uma patopensenidade, vamos dizer, da pessoa falar, mas sim, o amparador não trocou. Até é bom acontecer, ótimo. Quer dizer que está mexendo. Tem que pôr fogo no traseiro da pessoa, para não ficar parada. É o estresse positivo. Aqui, colocar prego debaixo do traseiro na cadeira. Formiga para entrar na calça do cara. Isso tudo faz parte do serviço. Ok, obrigado. Entende? Nós estamos falando já da natureza, é preciso falar, né? Sobre formiga e tal. Né? Bom, aqui, ó. Falou em natureza, na minha pegou. Olha lá. Fala ali, Roberto. Seguinte, quando a gente recebe uma visita de um outro amparador por um período breve, poderia considerar um extra aí? A gente pode considerar um extra? Isso aí quase sempre é extrapolacionismo. Tá. Mas agora veja, as visitações extrafísicas de amparador, elas não dependem do assistente humano, do tenepsista. São dos assistidos. Isso quase sempre ocorre quando há uma assistência especializada numa linha de atendimento. Então, por exemplo, está atendendo atualmente só determinado tipo de mulheres que foram prostitutas. Então, vem aqueles que são especializados. E outra coisa, nem sempre é visual só de mulher, tem visual de homem nessa história. Entende como é que é? Então, a pessoa vai atender aqui durante uma boa temporada. Eu tive com uma pessoa que ela começou a fazer TENEPS, ela tinha sido prostituta no início da vida dela. Ela ficou especializada nisso durante uma boa temporada. E outra coisa, ajudava mesmo. E outra coisa, aquilo mudou, que potencializou o processo da psicosfera dela, o problema de extrapolacionismo, o desenvolvimento parapsíquico-pessoal, foi uma loucura. Agora, ela já tinha um certo conhecimento da humanidade, né? 5 anos de prostituição, o que você pensar, a pessoa já viu. Isso é pior do que fazer um curso de clínica geral, de medicina, durante 10 anos. Você está entendendo? Porque tem de tudo. Agora, você pensa bem, a pessoa aliviar o peso da consciência com isso. Essa conseguiu superar as coisas. Você sabe que eu já tratei muito dessa turma, né? Tem umas até que entraram na política e saíram muito bem. Você está entendendo? Eu mesmo indiquei, a vida acertou, tudo isso. Eu estou falando assim para mostrar, num ponto extremo, se acontece isso assim, que dirá no resto, que é mais suave? Tá. Agora, quando, por exemplo, ontem se colocou que quando a sinalética, por exemplo, mais brava ali para assistência, separa tudo e vai dar atenção àquilo. Sim. Agora, no caso oposto, então, quando vem uma presença mais positiva ali. A gente muda tudo de acordo com aquilo que eles dão a indicação. Não, é a mudança. Tá. Vocês têm que estar o tempo todo preparado para o que deve é. É a reciclagem, é aquela mudança. É o que eu chamo a mudança de bloco. Sim. Você sair de um bloco para ir para outro. Isso aí é importantíssimo. Entende? É o que a gente faz. Nós tentamos, é por aí. Agora, vamos entender bem. Uma visita ou uma intervenção assistencial de outro amparador, isso faz parte da tramitação natural e do desenvolvimento natural da assistência que está sendo feita. Agora, aquele amparador que é o homem, o titular, esse é fixo, a coisa é séria. A gente tem que ter confiança nisso. Agora, gente, a hora que a pessoa começa a identificar bem o amparador e sentir que ela tem companhia, vocês já pensaram o que isso faz, né? O povo todo já pensou nisso ou não? É bom pensar. Por exemplo, você começa a pensar mal dos outros, ou fazer alguma traquinagem sozinho. Aquela que depois que você lembra, você fica ruborizado. Que ninguém sabe, o amparador está vendo. Então, o problema da testemunha, do amparador testemunha, não pode ser esquecido em nada disso. Vocês estão anotando aí, se não pensaram nisso, põe aí. Amparador, hífen, testemunha. Isso é a coisa mais séria. Ele está de olho na gente. Agora, ele sabe das nossas fraquezas. Não adianta querer tapear. Então, vamos entender isso com certo realismo natural. Agora, outra coisa.
Nessas abordagens realistas que eu estou mostrando aqui para vocês, principalmente para os veteranos, essa situação, isso aí incrementa e, vamos dizer, demais o desenvolvimento da sua autoconsciencialidade na assistência. Isso é uma bênção, ajuda demais. Nós temos que ser o mais possível transparente, a começar com a gente mesmo. Não tem jeito. É a vida. Agora, essa transparência é que dá pacifismo ou pacificação íntima na pessoa. É a transparência. Uma pessoa que não é transparente tem alguma mentira. Aonde tem a mentiraria, não há pacificação. Entende? A pacificação, ela começa pela transparência. Então, a explicitação é o processo, vamos dizer, de sinceridade real. Tudo muda. Tem lógica, né? Lo que mais? Quem é que tem o microfone? Valdo, É você? É sobre extrapolacionismo. A gente pode ver o extrapolacionismo como um tipo de sinalização do próximo passo, está correto isso? E pode existir como uma espécie de marcadores pessoais, em tempo mesmo, de acordo com a cronêmica, existem marcadores? Tem, mas agora a única coisa é que você não pode pôr uma cronologia nisso, porque há muitos fatores que dependem, são dependentes disso, mas há sim. E quer dizer, a gente não é um delírio agora, a gente ficar olhando. A única coisa que tem é o seguinte, que às vezes a pessoa tem uma extrapolação, mas aquilo não foi fixado. Eles então voltam atrás e dão uma coisa mais suave, até a pessoa caminhar. Então, nem sempre aquilo vai numa linha crescente o tempo todo. Vai depender da pessoa. Entendi. Uma outra situação é sobre os amparadores, aqui no caso. Você comentou essa questão da pessoa empacar e ficar marcando passo. Nesse aspecto, há uma autodemissão de consciência, o amparador vai embora e ficam mais fraquinhos? Não, só em casos extremos, trágicos, ou acidentais, ou um problema, enfim, assim, traumático. E a gente Mas no normal, não. No normal existe marchas e contramarchas, que faz parte da vida, né? Quem é aqui que tem uma vida certinha? Tudo tem marcha e contramarcha, isso faz parte do processo. Agora, Valdo, a própria vida é assim. Esse fato da pessoa não caminhar no potencial que ela poderia e fazer menos, atrasa o lado do amparo também, de algum modo? Não, não atrasa. É um atraso de vida? Não é bem isso. Atrasa é a pessoa. O amparo continua. Se não está bem aqui, pega outro. Vamos lá, vamos ver. Eles aproveitam naquele momento evolutivo o que tem. Embora agora, sendo eles mesmo, estão com o máximo. Mas sendo o mesmo amparador, Sei, caso, mas ele tem paciência, mesmo. Ele vai, volta, vê o que está acontecendo. Mas não é. Eles estão sempre dentro de um colégio invisível de amparadores. Eles não seguem uma linha assim muito de individualização, rígida. Não. Há um problema de coordenação grupal. A grupalidade, ela se dá com muito mais perfeição extrafisicamente. Intrafisicamente, a gente pensa que esse negócio de sanguíneo, consanguíneo, que nós estamos juntos, a intimidade, sexo, isso tudo é besteira. A coisa mais séria mesmo de intimidade é mental somático. Então, é a autolucidez de um com a autolucidez do outro. Aí não tem mais nem sexo, não há mais instinto, não há mais animal. O homem animal desapareceu. Ali vem a consciência em si. Nesse ponto, então, é que a gente tem que entender o amparador. Então, o que é o tenepsista? Ele está caminhando, quando ele é um profissional que está veterano, ele vai ser uma mini peça dentro de um maxi mecanismo assistencial. O que é o amparador desse tenepsista? Uma mini peça dentro do maxi mecanismo assistencial. O que é o evoluciólogo? Uma mini peça dentro do maxi mecanismo assistencial. O maxi mecanismo aí é que muda, ele evolui, ele progride. Se fosse o meu caso, eu desejaria que todo mundo aqui entrasse no maxi mecanismo da evolução já, do evoluciólogo.